Boa tarde a todos e todas, sejam bem-vindos e bem-vindas. Esse é o segundo dia do nosso seminário País do Carnaval, seminário que foi idealizado por mim, Renato L., com Silvana Meirelles, tem produção executiva de Janaína Guedes, conta com incentivo cultural da Lei Paulo Gustavo, pelo município do Recife, e com apoio aqui da Fundagem, a quem desde já agradeço mais uma vez. Essa é a nossa primeira mesa desta quarta-feira. Essa mesa tem como título Carnavais em Cidades Históricas, os casos Olinda e Ouro Preto. E nossos convidados, a quem cumprimento, são Chiquinho de Assis, natural de Ouro Preto, graduado em Educação Musical pela UFOP, Universidade Federal de Ouro Preto, mestre em Musicologia Histórica, na linha Música e Sociedade, pela UFMG, tem especialização pelo Observatório Cultural de Paris, França, atuou como secretário de Cultura e Turismo da Prefeitura de Ouro Preto, na mesma época em que foi eleito delegado para a Conferência Nacional de Cultura pelo Poder Público, no ano de 2009. Também nesse ano ele atuou na fundação da Associação do Carnaval das Cidades Históricas. Chiquinho também é pesquisador e produtor cultural, atua em diversos projetos, como Patrimônio Arquivístico Musical Mineiro, organização do Museu da Música de Mariana e na aplicação do Inventário Nacional de Referências Culturais do IFAM para o registro dos toques dos sinos como patrimônio imaterial. Também participou da fundação da Orquestra Ouro Preto como músico, violonista, arranjador e compositor. Também concebeu o projeto Candogueiro, era uma vez um carnaval, que circula nas regiões das cidades históricas de Minas. Como professor, lecionou na Fundação de Arte de Ouro Preto, na Universidade Federal de Ouro Preto também, disciplinas de música, regência coral e preparação vocal para atores. Atuou como curador do Festival de Inverno de Ouro Preto e Mariana, e também foi curador da Via Sacra Poética do Fórum das Letras de Ouro Preto. Foi convidado a integrar a comissão técnica do Edital Regional de Minas, Natura Musical 2009-2010. Nos anos de 2023 e 2024, atuou como curador dos Sons do Brasil, uma série de shows que aconteceram entre as cidades de Ouro Preto e Belo Horizonte. E também atuou como mediador de mesas e debates culturais e musicais em diversos eventos, envolvendo nomes como Martinho da Vila, Zé Miguel Wisnik, MV Bill e Chico César. Também já nos visitou aqui, que ele me contou um pouco antes, durante algumas edições da Mimo. Chiquinho, seja bem-vindo. Márcia Souto, à minha esquerda, bacharel em Serviço Social pela Universidade Católica de Pernambuco, atuou como chefe de gabinete da deputada Luciana Santos na Assembleia Legislativa de Pernambuco entre 97 e 2000. Entre 2001 e 2004, assumiu a chefia de gabinete da Prefeitura de Olinda, foi secretária adjunta de Patrimônio, Ciência, Cultura e Turismo de Olinda entre 2005 e 2006 e secretária titular de Patrimônio e Cultura entre 2006 e 2012. Ainda em Olinda, assumiu a Secretaria da Educação entre 2013 e 2014, também esteve como presidente da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco, Fundarp, entre 2015 e 2018. Em fevereiro de 2019, assumiu a diretoria de promoção da economia criativa da ADEP, responsável pela política de fortalecimento da economia da cultura, em especial a do artesanato e da moda autoral aqui de Pernambuco. E também, nessa função, desempenhou o papel de coordenadora da Feira Nacional de Negócios do Artesanato, a FENEARTE, e, enfim, tem uma longa trajetória como gestora pública, especialmente na área da cultura aqui entre nós. Nós combinamos, o Chiquinho vai começar, depois Márcia toma a palavra, meia hora para cada um dos palestrantes, depois a gente abre para um debate com o público. Gostaria de lembrar que essa mesa, como as demais, está sendo filmada, depois o conteúdo dela vai ser disponibilizado no YouTube, dando então prosseguimento ao objetivo maior desse seminário, que é de juntar informações que permitam uma reflexão, um debate em torno
dessa festa tão importante, talvez a mais importante do país, que é o Carnaval. Então, com vocês, então, Chiquinho de Assis. Obrigado. Muito obrigado. Boa tarde a todas e todos. Agradecer muito ao Renato, a Silvânia, a Janaína pelo convite. Venho aqui em missão também institucional. Então, agradecer ao prefeito Ângelo Oswaldo, ex-secretário de Cultura do Estado, ex-presidente do IBRAM, do IFAM, ministro interino da Cultura do Brasil, que me pediu para que pudesse representá-lo aqui, representando a cidade e um pouco do que tenho a trazer aqui. Saudar a Márcia, minha colega de mesa aqui, também já sofreu os desafios de secretariar pastas como cultura, turismo e patrimônio, nesse Brasil tão diverso, rico e plural. Eu queria começar um pouco narrando sobre o Carnaval de Ouro Preto, por um viés ali, por uma conversa de bastidor. Acho que a gente vai trazer uma complementação aqui, até por ser um interesse, trazer um pouco da cultura mesmo do nosso Carnaval. E aqui, já sonhando como um produto desse importante seminário, que, quiçá, a gente possa promover ainda o encontro do Zé Pereira com o Homem da Meia-Noite. É um sonho que eu tenho e vocês vão ver que não é em vão, né? Assim, pelas proximidades. Então, eu queria começar mostrando Ouro Preto, né? Uma cidade, desde 1698, com essa concepção, vamos dizer assim, euro-urbana, né? A gente não pode ignorar o passado das montanhas de Minas, com os povos originários ali, até porque os topônimos são todos indígenas, né? A gente tem o Pico Itacolomi, a Serra do AMI, então a gente tem uma presença muito marcante ali. Mas essa cidade reconhecida como patrimônio, moldurada por montanhas, a gente tem essa visão a partir de 1698. Trouxe essa foto de forma muito especial, porque é do meu amigo Beto Figueroa, que quando dá mimo em Ouro Preto, eu tive o prazer de levá-lo nesse lugar. Falei, Beto, vou te levar num lugar que você vai ver Ouro Preto de um ângulo que poucas pessoas veem. E o danado, no outro dia, voltou com esse músico e tirou essa foto que foi premiada aí, porque é realmente uma visão da cidade com a sua divisão, né? 1711 teve a Guerra dos Emboabas, então a cidade se divide de um lado portuguesa, de outro lado paulista, e fatos corriqueiros e curiosos que acontecem até hoje, tipo a Semana Santa. Nos anos ímpares é de um lado da cidade, nos anos pares é do outro, né? Então, até hoje, isso é cumprido. O menino do lado A, que tentasse namorar a menina do lado B, tinha problemas, né? A gente tinha uma divisão, e a Praça Tiradentes era como se fosse um território neutro. E eu vou tocar um pouco nessa coisa da praça. Mas, enfim, a gente vê essa cidade cosmopolita ao longo dos séculos, porque foi a primeira cidade de Minas, né, onde se teve a universidade, a escola de engenharia, a escola de farmácia, né, em Ouro Preto começou a ter essa questão de estudantes do mundo inteiro, do Brasil inteiro, muito antes do turismo, né? Então ela veio ganhando esse charme de ser uma cidade cosmopolita, capital do ouro, capital das Minas Gerais, capital do ensino superior, capital do turismo histórico e cultural de Minas, cidade patrimônio mundial, né, a partir de 1980. A gente teve em 1933 o município reconhecendo o tombamento municipal, o IFAM em 1938 e, em 1980, a Unesco. Em seguida, Olinda, né? Isso. Eu queria trazer essa curiosidade aqui, como musicólogo, que o Kurt Lange traz essa passagem curiosíssima. Fazendo saber que, dando nós conta a sua majestade fidelíssima, que o nosso predecessor, Dom Frei Antônio de Guadalupe, visitando pessoalmente esta capitania da Minas Gerais, achara nas músicas que se cantavam nas festividades das igrejas
muita profanidade e indecência, tanto nas letras quanto na solfa. Isso entre 1772 e 1740. Então é o bispo visitando, na visita pastoral, entra dentro da igreja e começa a ver uma série de misturas ali sincréticas, com atabaques, junto com violas, violinos, violoncelos, e por aí vai. E aí eu trouxe um outro documento curioso. Vocês conseguem ver a setinha? Olha só. Quer queiram, quer não, cante só o que estiver escrito. Mais nada. Esse é um documento do século XIX, de uma partitura de um Miserere Mei, né, um canto do rito litúrgico, onde o copista deixa esse recado para o músico. Quer queiram, quer não, cante só o que estiver escrito. Mais nada. E aí, de repente, você se vê diante esse teto maravilhoso da São Francisco de Assis, que foi considerada uma das 7 maravilhas de origem portuguesa no mundo. E a gente começa a se aproximar e ver algumas coisas curiosas. Primeiro, a Madonna mestiça. Os anjos todos mestiços e tocando, né? A gente percebe aqui uma trompa, um triângulo, um violino, um violoncelo, uma harpa. Mas quando a gente vai se aproximando, você percebe um alaúde, um violino, um violoncelo, as choromelas, né? E aqui esse grupo de chorinho aqui, ó. Um bandolim, uma flauta transversa, um clarinete, outra flauta, uma trompa e um triângulo. Todos eles mestiços no teto da igreja. A mesma igreja que já mostra uma certa questão particular de trazer essa coisa opressora, né? Quando vem aqui todos os anjinhos também mestiços e vanitas vanitatum, né? Vaidade das vaidades, memento mori. A morte é o seu fim, né? E aqui uma rosa, no espelho, um galho seco e o danado do bandolim do lado. A música sempre está ali com uma coisa, ó, estamos de olho em vocês, né? Essa mistura, esse sincretismo, E aí, andando um pouco, a gente acha esse documento do Teixeira Coelho, um desembargador que escreve a Portugal em 1780 aproximadamente, dizendo assim: aqueles mulatos que se não fazem absolutamente ociosos se empregam no exercício de músicos, os quais são tantos na capitania de Minas que certamente excedem o número dos que há em todo o reino. Mas em que interessa o Estado este aluvião de músicos? Mostra novamente a sua indignação, né? E lembrando que naquele momento Ouro Preto, como um dos maiores produtores auríferos, né, do planeta, nesse auge aí, onde ele vem fazer essas instruções para a capitania de Minas. Andando daquela... A gente está aqui em 1780, 70 anos à frente, a gente percebe a Sociedade Carnavalesca Ouropretana vindo a substituir o intrudo. O bando carnavalesco percorria as ruas de Ouro Preto a cavalos com clarins e bumbos. 3 clubes que surgiram no século XIX, tais como os gerondinos, viraçaenses e lacaios. Restaram somente o clube dos lacaios, o Zé Pereira de Ouro Preto. Os viraçaenses é interessante porque tem vira-saia. Não vou me deter muito aqui, mas para quem tiver intenção, depois dá uma pesquisada. O vira-saia foi um dos assassinados, porque era muito antes da Inconfidência. Ele tinha o seu bando que assaltava a coroa, como um Robin Hood da região. E era esse grupo vira-saia.
né? E no carnaval celebravam, tinha os viraçaenses. Vamos seguir. O Clube dos Lacaios, que é o bloco, a agremiação carnavalesca mais antigo do Brasil em funcionamento, tem oficialmente sua fundação datada de 1867. Porém, já no Carnaval Ouropretano, organizado por essa Sociedade Carnavalesca Ouropretana, aparece notícia dos bandos a cavalos com clarins, lanceiros e bumbos a percorrer as ruas de Ouro Preto já desde 1857. E aí, vou citar aqui o Oswald de Andrade para tentar entrar numa premissa antropofágica aqui da questão, que é ele citando claramente, né, o Zé Pereira chegou de caravela e perguntou para o Guarani da Mata Virgem: sois cristão? Não. Sou bravo, sou forte, sou filho da morte. Teteretetê, quiçá, que lá longe a onça resmungava. Uau, uau. O negro zonzo saído da fornalha tomou palavra e respondeu: sim, pela graça de Deus. Caiembabá, cum. E fizeram o carnaval. E aí aparece esse indivíduo do Clube dos Lacaios, o nosso Zé Pereira, que talvez tenha alguma similaridade para vocês aqui. Retumbante e frenético, rende suas graças aos defensores do passado. Em Ouro Preto ouçam bater compassado de caixas e tambores, um som estrídulo de clarins que pouco a pouco se avoluma nos ares calmos da cidade. É um formidável Zé Pereira carnavalesco, como há muitos anos não escuto. Tão bem marcado e promovido, com tão solene convicção. Um Zé Pereira de Ouro Preto. Zig, 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 bum. Zig, bum, bum. Estamos em Ouro Preto e o carnaval há de passar a história. Isso é Gastão Penaval, né, no Jornal do Brasil de janeiro de 1933. E aí está ele. Talvez mais próximo aqui da referência de vocês, né? E curioso, pouquíssimos dos presidentes, coordenadores da agremiação, porque eles não se identificam como bloco, é clube, o Clube do Zé Pereira, conhecem o Homem da Meia-Noite, sabe? Mais tarde veio o Clube dos Lacaios, o dos adultos, dos grandes, como dizem, um pouco maior, com o estandarte preto e o nome do grupo em losango branco, carregado por um jovem de casaca de cor, grandes botões e cartola. Clarins tocavam com estridência a marcha Aida, de Giuseppe Verdi. Imagina como que tem uma relação aquele poema do Oswald, né? Já veio a Aida parar dentro dos clarins do Zé Pereira, lá em 1930. Aqui essa foto é de 1970, de cima, e a de baixo aqui foi na comemoração dos 150 anos do Zé Pereira. Os cavalos, o estandarte. O seu instrumental era mais variado: 5 clarins, 18 caixas, 2 bombos, 2 pratos e 3 taróis. Percorrem nos mesmos dias as ruas de Ouro Preto. Marcham com 3 ritmos para subir, para descer as ladeiras ou desfilar no plano, o que reflete bem a funcionalidade do folclore e a persistência da lei do menor esforço. Numa cidade tão ladeirosa como Ouro Preto, foi o mister esse recurso para fadigar menos. O tabado folclórico, fazendo menção especial ao Zé Pereira, num documento da década de 40, escrito por Renato Almeida. E aí está aqui o ritmo da subida, o ritmo da descida e o ritmo do plano. Né? A subida. A descida. E o plano. Hoje isso mudou muito, né? Tem o toque do plano e o da subida eles fazem
uma transformação que veio naturalmente. Mas eu queria chamar todo mundo para participar conosco, porque é o seguinte, o toque do Zé Pereira, tradicional, que toda criança faz, é o toque do bombo, que é a coisa mais simples e primária, que é isso aqui, olha. Pum, 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 pum. Simplesmente. Podemos fazer na palma da mão e todo mundo? Vou usar reger aqui, ó. 1, 2, 3 e... De novo. Mais uma vez. Isso aí. Foi todo mundo aprovado, já pode entrar para o Zé Pereira, tá bom? É isso, então, essa levada que ele está narrando lá em 1940, né? Com esse surdo fazendo bombo, fazendo essa levada, e o tarol, a caixa, fazendo isso. Isso traduzido por ele. Hoje teve algumas variações na caixa, mas o bombo é a mesma coisa até hoje. Bum, 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 bum. Tudo bem. Tá aí. O tamanho do bombo, uma mulher tocando, isso é um ensaio. Por que que na subida muda? Né? Porque realmente é um instrumento pesado. Novamente, aí, ó, 3 bombos, e o tarol está aqui, a caixa, né? Muito levinha, e o bombo, um peso para você subir as ladeiras de Ouro Preto. Aqui aparece uma gravura, né, do Zé Pereira, com a baiana, o Benedito, os trompetes, e uma figura que nós vamos conhecer à frente aqui um pouco, que é o cariá. Pulou aqui uma das comunicações. E se aproximavam com 2 gigantões à frente, Catitão e Baiana, muito mascarados, cabeçorras e os diabos, capetas ou cariás que faziam o policiamento do cortejo. E aí tem essa figura com esse ferro na mão, essa lança. E eu, como criança, confesso que morria de medo, como toda criança. Meu filho também teve muito medo, porque o cariá ele passa com essa lança no chão e sai fogo mesmo, sabe? Então, assim, é uma questão assombrosa. Todo mundo corre desse capeta na frente do Zé Pereira, ao mesmo tempo que você tem aquele encantamento com aquele bonecão gigante que está chegando, né? Esse é o seu Roque, que ele foi cariá assim, por mais de 50 anos. E ele faleceu recentemente, foi rendido a ele muitas homenagens. Ele viveu para ver os 150 anos do Zé Pereira. E, com o seu Roque ficando velhinho, olha que interessante. Quer ser cariá no Zé Pereira durante o carnaval? Se inscreva e prepare sua fantasia. Então começou a abrir, como diz o bom mineiro, para a capetada toda participar do negócio, né? Do trem. E aí você vê novos cariás chegando, com muito mais designer, né, que o seu Roque. Isso aí é a raiz. E aqui uma das homenagens que nós fizemos a ele nos 150 anos. Estou aqui presente, está o prefeito Ângelo, o seu Roque feliz, o presidente do clube, que é um jovem, né, o Arthur. O Clube dos Lacais se apresentando no Carnaval com a presença do Catitão, Baiana, Cabeções e o conhecido personagem da época, o Amigo da Onça, que inclusive é de um autor pernambucano, 1950. Está lá a Baiana, o Zé Pereira, os 2 Catitões, o Benedito. E olha que curioso. Percebem aqui? O Amigo da Onça. Isso entra numa questão dos desdobramentos, que tem essa coisa, os bonecões de Olinda, né? Onde você vê uns bonecos, os bonecões de Olinda. E olha que interessante, lá em 1940, esses bonecões de Ouro Preto, trazendo referências, inclusive de um pernambucano, né? Um Amigo da Onça presente com sua máscara. E acontece outros desdobramentos, como o Homem da Burrinha. E a gente estava conversando agora, talvez a Márcia vai falar um pouco, mas você vê esse Homem da Burrinha, um personagem tão popular, presente no Zé Pereira, né? E aqui um fato curioso, em 1879, o Correio de Ouro Preto destaca que, chifrado pelo boi dos lacaios na noite de 31 de dezembro próximo passado,
guarda o leito fulião João Pinto Painhas. Então, um boi, que até hoje está presente, naquela época chifrou um dos foliões. E essa coisa dessa violência, desse chega para lá, é comum até os dias de hoje, sabe? Assim, não, às vezes não fica inimigo do boi ou do cariá, não, que você pode sobrar alguma coisa para você durante o cortejo. Então, essa presença do boi até hoje. E outros desdobramentos de personagens, como por aí você vê a Sinhá Olímpia, foi tema da Mangueira, era uma senhora desses tipos populares do interior. A Ninica, que é outra senhora, falecida já ambas. E o Tiradentes, olha, virou boneco do Zé Pereira, catitão do Zé Pereira, né? E a gente brinca com os colegas, saber se você for benquista, se você um dia virar catitão do Zé Pereira, porque todo mundo, né, gostou de você na cidade. Aqui os carros alegóricos do Zé Pereira, ó, essa foto da década de 70, sereia, né, essa daí provavelmente com a presença do homem na lua, né? E o Seu Roque, na comemoração dos 150 anos, ele é homenageado como carro alegórico agora, foi promovido, né? Então, o Zé Pereira é o nosso maioral do carnaval. E ele foi quem inspirou todos os blocos hoje existentes, posso falar isso com toda certeza. Então, a gente vê, estou citando aqui alguns, Charanga da Lata. São ex-trabalhadores da siderúrgica que usam as latas de carbureto para fazer o seu som. Aí está um gambá, como boneco deles, porque eles dizem que a sonoridade é o catinga de gambá, que é a ritmo que é catinga de gambá, catinga de gambá, catinga de gambá, que de gambá, que de gambá. É uma forma onomatopaica também de lembrar a sonoridade, né? A bandaleira folclórica ouro-pretana surge na ditadura com uma provocação inusitada, que é um pinico na cabeça como capacete, uma gravata preta, uma camisa branca, um cinto, um papel higiênico na cintura, calça preta e bota. E é um dos blocos mais tradicionais da cidade, olha aí. Todo mundo tem que ir, mas rigorosamente, pinico branco na cabeça, esmaltado, camisa branca, cinto preto na cintura, papel higiênico amarrado no cinto, calça preta e bota. E vai ela marchando. Não se toca nenhuma melodia. Todas podem ser tocadas ao mesmo tempo. A ideia é manter um ritmo, que é dadam, 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 e sai marchando a cidade inteira, né? E criam vários mitos. Dizem que já foram até Mariana no carnaval e voltaram, assim, né? Eu não sei. Eu já marchei, mas só dentro de Ouro Preto, junto com a bandaleira. O Balanço da Cobra é um outro bloco que você percebe a figura, né, desse bonecão que remete às ladeiras, às curvas, sempre muito colorido. Cada ano um artista é convidado a fazer o desenho da camisa. E a Cida Zurlo, que é a criadora do bloco, se remete sempre ao Zé Pereira, a cartola e o fraque. Liga para a rádio. Uma provocação, né, com o interior de Minas, que denuncia tudo na rádio e tal, mas lá está o bonecão, sempre. E o estandarte, remetendo ao Zé Pereira. Vermelho e branco é um dos blocos mais populares. Com dinheiro ou sem dinheiro, eu danço. É só ir de vermelho e branco. Quem quiser, está no bloco. E abre o carnaval na quinta-feira do carnaval, esse bloco vermelho e branco. Então, o bloco Sanatório Geral, né? Sempre homenageando também pessoas da cidade. Um desdobramento já do Zé Pereira com seus bonecões. Aqui era o Valdir do Rádio, um personagem tradicional da cidade, virou. Cada ano tem um personagem homenageado. O bloco Conspirados, né? Libertas que será tão bom. Nossa bandeira é Libertas que será também, né? Liberdade ainda que tardia. O bloco é Libertas que será tão bom. E é o bloco do Serviço de Saúde Mental da cidade, do CAPS. Mas o que eles trazem? Os bonecões, o estandarte, né? Então, assim, a referência é o Zé Pereira, que eu volto a falar, é o maioral do Carnaval de Ouro Preto. Aqui somos loucos uns pelos outros, né? Esse bloco sai na tarde da quinta de Carnaval. O bloco Diretoria faz questão de enfatizar, nós somos nativos.
porque é uma provocação com a questão das repúblicas, né, com os blocos estudantis, que muitas vezes proibiam a entrada dos nativos. Então, eles fazem questão de se dizer, somos nativos. O Candongueiro, que é um bloco que eu tive a felicidade de conceber junto com amigos. Está lá também o Bonecão, né, uma homenagem ao Bené da Flauta. Os compositores das cidades, seus bonecões, e o estandarte sempre. E uma questão, esse boneco de 7 metros de altura, a gente senta ele numa carruagem, anda pela cidade e faz homenagem às pessoas mais idosas da cidade. Convidam para sentar e andar um trechinho. A palavra candongueira ela é um instrumento de percussão do jongo. Em Ouro Preto é conhecido como fofoqueiro, leva e traz. Em Angola é o taxilotação, porque também leva e traz. A gente tem a questão das escolas de samba no centro histórico, são fotos antigas, na praça principal da cidade. Várias escolas de samba representadas. E aqui eu queria chamar a atenção, talvez já fazendo um preâmbulo, para a fala da Márcia, que é a praça. Essa é a praça, identidade de Ouro Preto, mas essa é a praça, identidade da cultura imaterial também da cidade. É a praça onde as pessoas querem estar. E no último carnaval nós tivemos uma polêmica, porque até vésperas do carnaval havia uma questão entre IPHAN e Ministério Público Federal proibindo o uso da praça. Que tem senhoras de 80, 90 anos que não saem durante o ano, mas querem sair no carnaval para ver a sua escola de coração desfilar na Praça Tiradentes, né? Está aí a praça tomada pelo povo, o que a gente torce para sempre ser, né? A praça é do povo, como o céu é do condor, né? Assim, aí um dos nossos shows nessa praça, e o espaço alternativo que foi criado para os carnavais das repúblicas, porque são carnavais com um público de 28 a 30 mil pessoas, um carnaval totalmente pago, né? Você compra o abadá, tem bebidas liberadas lá dentro, mas é um espaço novo da cidade. Esse carnaval também era na rua e hoje ele se concentrou no carnaval extremamente comercial. A segurança de que a coisa vai continuar, porque o patrimônio está na mão da meninada. Você anda pela rua e vê a meninada fazendo esse som que vocês fizeram aí nas palmas das mãos, com latas, com panela, com instrumentos. Quando vai chegando o clima carnavalesco, é a cidade inteira batucando o Zé Pereira, né? Tá, 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 tá. Você escuta isso por todo lado. E a meninada, ela mesma, começa a fazer seus catitões, seus bonecos e sair andando pela cidade. Eu queria terminar dando essa pincelada, mas mostrando o quanto dessa influência, né? Pernambuco, Ouro Preto, Olinda, Ouro Preto, com um frevo composto por 2 compositores de Ouro Preto, um respondendo ao outro. O Edmundo Guedes está vivo até hoje, o Vandinho, que felizmente faleceu num carnaval, numa segunda de carnaval. O Edmundo Guedes disse assim: vem, meu Ouro Preto lindo, com seu povo rindo e se esbaldando até. A praça já ficou pequena para nós dois, Morena, e não está dando pé. Eu vou no rastro da folia, vou de noite e dia, eu vou no Vai Quem Quer, que era um bloco da época. Vem ser feliz por inteiro, vai lá pegar seu pandeiro, me dê sua mão. Se eu estou dentro, não saio. Eu mato, morro, desmaio, ninguém me tira daqui. Aí o Vandico respondeu a ele: maré mareou Maria. O frevo fervia lá na rua São José. Edmundo então via a praça pequena, olhando a morena, não dando mais pé. Zé Pereira nas ruas, frevo, maracatu. A janela elétrica fazia o rebu. E aí, eis as canções. Vem ver meu Ouro Preto lindo, com seu povo rindo e se esbaldando até. A praça pra nós dois, morena, ficou pequena e não tá dando pé. Eu vou no rastro da folia, dia e noite, dia eu vou no Vai Quem Quer. Vem ser feliz por inteiro, vai lá pegar seu pandeiro, vamos sair por aí. Se eu estou dentro eu não saio, eu mato, morro, desmaio, ninguém me tira daqui. Vem ser feliz por inteiro, vai lá pegar seu pandeiro, vamos sair por aí. Se eu estou dentro eu não saio, eu mato, morro, desmaio, ninguém me tira daqui.
Preto lindo, com seu povo rindo e se esbalcando até. A praça pra nós dois, morena, ficou pequeno e tá dando pé. Eu vou no rastro da folia, dia e noite, dia vou no vai quem quer. Vem ser feliz por inteiro, pra pegar seu pandeiro, vamos sair por aí. Se eu estou dentro eu não saio, eu mato, morro, desmaio, ninguém me tira daqui. Vem ser feliz por inteiro, para pegar seu pandeiro, vamos sair por aí. Se eu estou dentro eu não saio, eu mato, morro, desmaio, ninguém me tira daqui. Maria, o frevo frevia lá na rua São José. Edmundo então via a praça pequena, olhando a morena, não dando mais pé. Frevo maracatu, Zé Pereira nas ruas, a janela elétrica fazia o rebolo. Maré, 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 Maria, oh Maria, o frevo frevia lá na rua São José. Edmundo então via a praça pequena, olhando a morena, não dando mais pé. Frevo maracatu, Zé Pereira nas ruas, a janela elétrica fazia o rebolo. Xigirim, 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 xinguerê. Xigirim, 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 xinguerê. Vamos, morena, então vamos lá para ver a cidade dançando, o dia brincando, com a noite no céu. Desliza nas ruas, galera, que o sono te espera, vai descansar, que ainda tem muita orgia durante os 3 dias, rasgando no ar. Xigirim, 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 xinguerê. Xigirim, 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 xigirim. Então é isso. O Zé Pereira, em Ouro Preto, ele é o nosso maioral. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Um prazer enorme participar aqui desse seminário e agradecer demais aí o convite de Renato, Silvana, Janaína, Ellen, que está aqui também. Dizer que acho que esse seminário ele tem um diferencial muito importante, que a gente está conversando não na época do carnaval, né? Apesar de que a gente aqui já está bem em cima do carnaval. Para quem não lembra, o carnaval começa para o mês em Olinda, né? Dia 7 de setembro é a abertura do Carnaval de Olinda com a prévia da Pitomeira dos Quatro Cantos, né? Então, já tradicional. Então, mas estamos com um espaço de tempo aí para pensar um pouco, refletir sobre essa festa tão importante, né, para o Brasil, mas especialmente para o estado de Pernambuco, né, que a gente vivencia aqui todo esse espetáculo. Eu vou me ater muito na experiência que vivi na gestão na Prefeitura de Olinda. Fui chefe de gabinete de Luciana na primeira gestão, que foi um marco para a preservação do carnaval na nossa cidade. E depois assumi a Secretaria de Cultura. E queria fazer um registro aqui antes de iniciar, que nós temos aqui que participaram da gestão também, que colaboraram muito nesse processo. A gente tem aqui participando Pepe Jordão, que era nosso diretor também lá em Olinda. Leonardo, que fruto de um concurso público que nós fizemos na área de cultura, era nosso analista, né, era da área de cultura, Léo, e fazia acompanhamento de várias ações. E o nosso querido Petrônio Cunha, que não só trabalhava na Secretaria de Patrimônio, como fez desenvolver a identidade visual da gestão, morador da cidade, né, seu filho também está aqui, e além de outros olindenses que estão aqui, né, o representante aqui da agremiação, que eu tenho a honra de ser diretor, o Cariri de Olinda, né, e tantos outros que estão aqui, que vivenciam o nosso carnaval. Bom, como falei, eu vou me deter muito na gestão, né, da época em que nós assumimos a prefeitura. Luciana foi eleita prefeita de Olinda em 2001, Luciana em Olinda, João Paulo aqui em Recife,
né, e vivenciamos, naquela época, grandes desafios. Passa aqui. Não. Sei não. Aqui. Bom, primeiro falar um pouco da cidade, né? A nossa cidade é Olinda, que é Patrimônio Cultural da Humanidade, com Ouro Preto, e dizer, antes também de iniciar, dizer, Chiquinho, que fiquei encantada com a sua apresentação, porque nos emociona muito, né? Ouro Preto é uma cidade linda, que nos encanta. Eu não conhecia tão de perto assim o Carnaval, e realmente o Homem da Meia-Noite e o Zé Pereira, eles têm uma afinidade enorme, né? Com detalhe que o Homem da Meia-Noite tem o charme do dente de ouro, mas as vestes são muito parecidas, né? E é bem interessante isso. Eu acho essa ideia que você trouxe de fazer um encontro aí do Zé Pereira como da Meia-Noite sensacional, né? Mas eu queria falar um pouco da cidade. Eu trouxe aí alguns dados da cidade, porque eu acho importante a gente localizar a Olinda nesse espaço, né? Olinda é uma cidade muito colada aqui com Recife. Chegou agora também nosso ex-secretário Roberto Peixe, porque eu tenho um carinho enorme, que me ajudou muito sempre na gestão. Foi uma pessoa que sempre consultava ele o tempo todo durante a gestão para tirar dúvidas, me orientar. Ele também carnavalesco, morador de Olinda, eu moradora de Recife, eu secretária de Olinda, ele secretário de Recife, esse encontro aí. Mas, como eu estava falando, Olinda é uma cidade que ela teve muitos problemas na sua formação, né? E principalmente do ponto de vista do tamanho da cidade e do impacto da capital na cidade. A gente costuma conversar que Olinda, o centro político de Olinda é Recife, né? O debate que se dá é diferente das outras cidades da região metropolitana, que elas têm um centro político diferenciado, né? Olinda, você sente o impacto da discussão, do debate na cidade. E é uma cidade muito pequena. Para vocês terem uma ideia, Olinda só tem 40 quilômetros quadrados, né? 43, eu acho que 43 quilômetros quadrados. Né? E com a área de preservação de 1 quilômetro e pouco de preservação rigorosa, mas com o entorno do sítio histórico, que também é área de preservação, de 10 quilômetros. Então, é uma cidade muito pequena, imprensada, né? Ela foi perdendo território nesses processos administrativos, políticos administrativos do Estado. E ela, além disso, ela tem uma população enorme para o tamanho da cidade. Vocês terem ideia, a maior densidade demográfica do estado de Pernambuco, que é a 5ª maior do país. Então, é uma cidade com problemas graves, né, para administrar, com um conjunto complicado, que a gente diz para você e administrar. E ela, como eu falei, ela sofre muito esse impacto, né, da capital, das coisas que acontecem em Recife, da necessidade de se trazer também para Olinda, de se debater, de se colocar isso na pauta. A Olinda também ela tem uma característica muito interessante, é que durante a década de 70, muitos artistas intelectuais foram morar na cidade, muito por uma questão de resistência, né, cultural, da forma de resistir, e também porque era um espaço também onde os aluguéis eram mais baratos, os imóveis eram mais baratos, não eram tão valorizados, né? Isso atraía muita intelectualidade, além, principalmente, do ambiente, né? O ambiente cultural, a cidade histórica, né? Então, tudo isso atraía uma intelectualidade para morar na cidade, que fez parte, né? E começou a conviver com essa cultura popular que existe ali nos 4 cantos da cidade. Aqui eu queria falar um pouco assim sobre as características principais do Carnaval de Olinda, né? O Carnaval de Olinda, ele é um carnaval de rua. Ele não é um carnaval de palcos, de camarotes, de espaços, né? Eu até ontem, acho que foi na palestra Miguel que falou que a pessoa vai para o carnaval, vai para um desses camarotes, bota uma pulseirinha
e guarda a pulseirinha ali, fica 3 dias com a pulseirinha mostrando, porque aquilo é um status. Eu tive uma experiência aqui, que eu conversando com os jovens, aí eles disseram assim, eu já brinquei um carnaval em Olinda. Eu disse, foi? Que bom, o que é que você achou e tal? Você foi para que bloco e tal? Ele disse, não, eu fui para uma casa, um camarote, um grande evento, né, que tem na cidade de Olinda, na entrada ali da cidade de Olinda, que é montado. Então, eu brinquei o carnaval em Olinda. Eu disse, não é bem assim. Então, acho que ainda tem esse detalhe, porque tem a grife, né? O cara diz, eu brinquei o carnaval em Olinda, eu passei o carnaval em Olinda, e, na verdade, não passou. Ele estava em outro lugar, que podia ser instalado em qualquer lugar do mundo, né? Com aqueles shows e tal, e pode ter músicas maravilhosas, shows ótimos, maravilhosos, mas podia ser em qualquer lugar. E se vende muito essa grife. Então, além da pulseirinha, ainda tem um discurso. Eu brinquei carnaval em Olinda. Né? Então, acho que isso retrata muito essa questão mesmo da característica do carnaval de Olinda. Né? E ele tem uma identidade cultural dos seus grupos. Né? A gente estava conversando agora há pouco, falando do Cariri, né? O Cariri de Olinda, acho que muitos de vocês conhecem, né? Um bloco que sai às 4 horas da manhã do domingo de carnaval. Né? E o Homem da Meia-Noite, que é mais famoso, vamos dizer, principalmente para fora do que o Cariri, ele, na verdade, é uma dissidência do Cariri. Né? Ele surge do Cariri. Né? E ganhou essa fama toda. Né? Então, essas peculiaridades, essas características do Carnaval de Olinda e sua diversidade cultural, porque você encontra os blocos de frevo, né? Desde os blocos de frevo, blocos líricos, né? As troças, os clubes carnavalescos, maracatus, caboclinhos, muito coco ali no Amaro Branco, escolas de samba. Né? Então, você tem uma diversidade muito também concentrada naquele espaço do entorno do sítio histórico, né? Além de alguns bairros, né? Que nós temos também um carnaval muito forte. A gente fala que em Olinda faz um cálculo aí, cerca de 600 agremiações. Né? Na imprensa, chegam a dizer que tem 1.500. Eu acho que é impossível. Né? 1.500, eu acho que é um número assim bem fantasioso. Mas são 600 agremiações que elas têm uma característica de que algumas se preservam durante todo esse processo, anos e anos, com 30, 50, 100 anos. Outras surgem na espontaneidade, que é o carnaval, porque essa espontaneidade é uma característica de Olinda. E aqui, ontem, você falou da greia, né, que o carnaval é uma greia. E de uma greia surge um bloco. Né? Então, por exemplo, a gente tem um exemplo da Porta. A Porta, nosso querido amigo Chico Arruda, que não está mais aqui com a gente, mas foi uma brincadeira numa casa que caiu uma porta, eles botaram lá para servir de divisória, para um cachorro não sair, né? E acabou que toda vez que alguém mexia na porta, dizia a porta, a porta, a porta, e formou um bloco, a Porta. E esse bloco teve uma tradição durante muito tempo, ainda sai hoje, né? Ainda desfila hoje na cidade. Então, esse surgimento dessas agremiações, algumas permanecem na cidade, no cotidiano da cidade, e outras desaparecem. Né? Sai um ano, 2, no ano seguinte elas já são substituídas por outros grupos de brincantes que estão na cidade e que vão trazendo nessa... Mas é uma festa aberta, né? Bastante democrática, que você faz a sua festa sozinha. O brincante, ele é o carnavalesco de Olinda, ele é um brincante, ele vai para a rua para fazer a brincadeira dele, e aquilo vira, mexer com um, mexer com o outro, soltar uma piada, fazer uma dança, aquilo vira a brincadeira, né, do carnaval. Né? Então, Olinda tem essa característica de muita irreverência, muita resistência. Né? Foi um espaço sempre muito valorizado desse ponto de vista. Né? E aí eu vou cair de novo nos números, né, que a gente ontem estava aqui se debatendo, que a gente não tem segurança sobre esses números, mas são os números que são os dados da prefeitura, né,
que eu acho que também lá em Olinda acho que precisava de 3 andares para botar os 4 milhões, né? Mas é isso, né? Circulam na cidade, né, durante o carnaval, essa quantidade de pessoas. Eu acho que a característica também de Olinda de ser uma cidade que tem um comércio ambulante muito forte, né? Em qualquer... Você bateu 2 latinhas ali, parou para conversar, já junto o ambulante junto, daqui a pouco tem uma música. Quem convive ali no sítio histórico sabe como é isso. Né? Um momento muito de descontração. Né? Mas são os números que hoje aparecem oficialmente pela prefeitura. E aí eu vou me deter um pouco quando nós assumimos a gestão, a Luciana eleita prefeita em Olinda, que nós tínhamos ali um carnaval completamente ameaçado. Né? Havia um debate anterior à eleição, principalmente com os carnavalescos e com a sociedade civil, e diga-se de passagem que a sociedade civil em Olinda ela tem uma organização, principalmente nessa questão do patrimônio. Nós temos a Sociedade de Defesa da Cidade Alta, a SODECA, que ela tem cumpre um papel na preservação do casario, do sítio histórico como todo, dos seus quintais, mas também das tradições. Né? Então, havia uma grande discussão durante toda a campanha sobre a situação do carnaval. Porque, como o carnaval começa muito antecipado, nós já tínhamos ali aquela situação que acontecia em Olinda naquela época, era que eram instalados sonhos nas casas, né? E formavam grupos, interrompiam as ladeiras, ficavam ali concentrados, bebendo, se divertindo, e alugavam a casa, botavam som e faziam a festa na rua, né, ali na frente da casa. Então, as agremiações não conseguiam desfilar. As orquestras não conseguiam tocar, as agremiações não conseguiam passar, os bonecos não conseguiam passar. Havia, assim, uma situação terrível, porque o som mecânico ele tomava todas as ruas da cidade, né, na frente das casas. E a situação também das casas camarotes, né, que, inclusive, também juntavam uma quantidade de gente enorme na rua. As ladeiras de Olinda elas são muito estreitas. Né? A grande maioria são ladeiras estreitas, e aquela beleza toda daquele casario, aquele ambiente, ele era interrompido o tempo todo por grupos que você passava, era uma multidão ali parada, dançando, com som mecânico, né? E atrapalhando o fluxo natural dos carnavalescos, né? Da tradição do carnaval. E nós tínhamos também, em Olinda, uma situação muito diferenciada do resto do país, porque o debate sobre a preservação ele era muito avançado. Em 1979, a gente já tinha um sistema de preservação organizado, com um conselho, com a participação da sociedade civil, uma fundação e um fundo financiador. Então, Olinda ela tinha essa característica de ter um debate muito acirrado na questão da preservação. E o carnaval estava sendo completamente descaracterizado. Então, havia já registros de danos ao patrimônio edificado, nós tínhamos problemas com o comércio ambulante, né, porque quem lida com a cidade no carnaval sabe que o comércio ambulante ele é importantíssimo, né, como uma forma de sustentação. Muitos ambulantes tiram ali o sustento de vários meses, né, no carnaval, mas ele precisa ter um ordenamento, porque senão você está sujeito a acidentes, a problemas, de toda ordem. Né? E o que a gente tinha em Olinda era muito isso, e também a publicidade ela era completamente descontrolada. Cada um fazia a propaganda que queria lá, a publicidade que queria, não tinha problema nenhum. Você botava à vontade no cenário e estava tudo bem. Então, foram tomadas algumas medidas pela prefeitura, logo que Luciana assumiu, e foram medidas que só foram possíveis porque nós tivemos uma articulação com o Poder Judiciário, o Ministério Público, a polícia, a equipe de controle urbano, a equipe de saúde, porque nós não tínhamos ainda legislação. Para vocês terem uma ideia, Luciana assumiu dia 1º de janeiro, e no dia 24 de fevereiro era sábado de Zé Pereira. O carnaval já tinha começado na cidade, você já tinha tudo na rua,
né? E você tinha que apresentar uma solução. E foi feita uma conversa, né, um acordo, uma conversa não, uma reunião de trabalho, e Luciana sempre usou essa expressão, diz assim, as instituições são feitas de pessoas, e tem pessoas que são decisivas, porque elas compram aquela ideia, elas fazem aquilo com a garra, elas entendem a importância daquilo. E foi fundamental isso, nós tínhamos pessoas com essas características à frente das instituições. E tomou-se a decisão política de acabar com o som mecânico na cidade de Olinda no Carnaval de 2001, já em cima. Não tinha legislação na época, nós usamos a legislação do som, né, do barulho, do problema da poluição sonora. Então, para vocês terem uma ideia, né, do que acontecia em Olinda, saíam os fiscais, a sociedade civil também apresentava denúncias, ligava a visão, tem um som aqui na rua tal, não sei o que, a gente ficava nesse plantão. E, a partir daí, iam lá os técnicos, faziam a medida lá com meninos de decibéis, autuavam, saíam, diziam que era proibido, saíam, voltava para notificar, porque é lógico que o cara não parava, né? Imagina, o carnaval, som na rua, o povo dançando, bebo, vai parar de tocar porque eu recebi uma notificação? De jeito nenhum. E a gente tinha que esperar o momento certo de apreender o som. E aí era de manhã cedo, 6 e pouco da manhã, estava chegando o caminhão com a polícia, oficial de justiça, batendo na casa do cara e levando o som. Botava na carroceria do caminhão e recolhia o som para o depósito da prefeitura. Então, foi assim que foi o combate ao som mecânico na cidade de Olinda. E isso gerou uma polêmica enorme, porque parte da imprensa dizia que a prefeitura estava combatendo o axé, né? Então, algumas pessoas até embarcaram nessa discussão, alguns artistas famosos embarcaram nessa discussão, dizendo que era um absurdo. Na verdade, o que tocava na época era o Bonde do Tigrão, né, que era aquela música Tapinha Não Dói. E surgiu a ideia também de colocar faixas na cidade toda, dizendo tapinha dói e é crime. Né, isso já em 2001. A gente estava com essa confusão lá em Olinda, montada. E teve uma repercussão enorme. Tivemos protestos na frente da prefeitura, né? Os jovens que tinham alugado, porque vinham muitos grupos de outros estados, né? Alugavam casas e montavam essa estrutura de som e tal. Então, eles passavam na frente da prefeitura e ficavam gritando: ô, vou para Salvador, né? Assim, fazendo protesto, e a televisão filmando. Aí, daqui a pouco, vinha outro grupo de lá: vai para Salvador, vai fazer mandando embora. Então, ficou essa disputa na cidade, mas venceram os carnavalescos, né? E venceu o frevo, a tradição, e conseguimos enfrentar, naquele momento, o som eletrônico. Depois desse período, desse primeiro carnaval, houve uma grande discussão na cidade com a participação da sociedade civil e fizemos, Luciana mandou para a Câmara de Vereadores essa lei 5306 de 2001, que é de dezembro de 2001, então ela foi aplicada no Carnaval de 2002, né, que aí trata de tudo, trata é uma lei extensa, né, que dispõe sobre os festejos carnavalescos, e ela trata do corredor natural da folia, que ele chama do carnaval, que são aquelas ruas que os blocos têm a tradição de desfilar, até o comércio ambulante, do trânsito, da segurança, com medidas de termos de ajuste de conduta para assinatura com o Ministério Público, com o IFAM, para garantir a proteção do patrimônio, proteger com tapumes algumas áreas que eram mais frágeis, e também a parte de orientação também aos moradores, aos comerciantes, né, até minuta de contrato a gente fazia para que porque a lei estabelecia multas para quem botasse o som e para que não caísse para o proprietário, sim para o inquilino, né, que tinha alugado a casa. Então, teve toda essa orientação. E na parte de infraestrutura também a gente precisava ordenar, porque você imagina uma cidade que tem uma agremiação, como Cariri, que sai às 4 horas da manhã,
Que hora você vai limpar a cidade, lavar a cidade, recolher o lixo, abastecer, porque você está com uma população ali aumentada do sítio histórico, de uma forma. Então, tudo isso tinha que ser monitorado. De madrugada tem que entrar a limpeza. Meia-noite tem que entrar a lavagem da cidade, os caminhões para lavar. Quem vai abastecer tem que abastecer até tal hora, está tudo na regulamentação. Tal hora não pode ter caminhão mais na rua, porque senão você está colocando em risco o folião. Além de atrapalhar a folia e tudo. A segurança ela tinha que ser integrada, né, com trânsito, com controle urbano, com a polícia militar mesmo. Ela precisava aceitar e organizar essa intervenção. E a outra, a questão principal, a questão orçamentária. Uma cidade que não tem arrecadação suficiente para dar conta dos seus problemas, precisava arranjar dinheiro para fazer o carnaval, né? Então, foi preciso também desenvolver projetos de captação de recursos, né? E que isso o prefeito botar embaixo do braço e ir atrás das grandes instituições, empresas, e a licitação do carnaval, da cervejaria, né, que foi fundamental, porque no primeiro ano, inclusive, eu queria dizer a vocês que em 2001, Clodoaldo Torres era o secretário de Desenvolvimento Econômico, quem era o secretário de Cultura era Sérgio Rezende. E Clodoaldo Torres disse, olha, a gente tem que fazer exclusividade, uma licitação dando exclusividade. Aí fizemos a licitação. Quem ganhou foi a Heineken, com 100 mil reais. Acho que era 100 mil. Dava 50 mil de uma vez, antes do carnaval, e 50 mil depois. Só para gastar, para a gente controlar que não vendesse outra cerveja, era muito mais do que 100 mil, para botar fiscal, não sei o que e tudo. E a Ambev jogou pesadíssimo. Ela não entrou na licitação, mas ela botou depósitos na cidade toda para abastecer os comerciantes e os ambulantes. E a gente teve que entrar na justiça e estourar os depósitos com a polícia lá, apreender mercadoria, fechar depósito da Ambev. E foi assim que a Ambev entrou no outro ano na licitação. E aí a gente saiu de um valor pequeno, já deu um salto enorme. Mas foi uma decisão que era necessário fazer, porque é um absurdo que uma cervejaria ela explore a festa como um todo e não contribua com a festa, né? Quer dizer, não participe disso para as agremiações. Inclusive, a gente fazia reunião com as agremiações para que eles também patrocinassem diretamente as agremiações, além das ajudas da subvenção que era prevista, que foi prevista já na legislação, né? Então, isso foi uma questão fundamental e assim regulamentamos a questão da publicidade. Porque era o seguinte, chegava uma empresa, alugava uma determinada casa, botava uma fachada lá, enorme, com a marca dela, e fazia ativação lá, ó, distribuindo material, viseira, não sei o que, leque, e por aí vai. E Carnaval de Olinda, que é bom, não aparecia nada. Então, a gente acabou com essa história, com essa questão da exclusividade e com a fiscalização na publicidade, diretamente, proibindo a publicidade de qualquer marca comercial na cidade que não tivesse uma colaboração com o Carnaval. Desenvolvemos um pouco um formato de Carnaval que era necessário, né? Como eu falei, Recife tem uma influência enorme no debate de Olinda. E Recife criou os polos, né? Os polos descentralizados e tal. E isso teve uma repercussão em Olinda também, uma necessidade para que a gente também criasse os polos, né? E são importantes os polos. Em Olinda, eles têm, inclusive, características diferenciadas, né? Você tem, por exemplo, o polo afro lá no Quilombo Urbano, na São Xambá, no terminal de Xambá ali, que é muito importante, é um polo descentralizado, o polo de Rio Doce, que pega toda aquela quantidade de agremiações. Rio Doce é um bairro que tem uma quantidade enorme de agremiações tradicionais, né, que também desfilam no sítio histórico, porque a gente precisa também entender isso, que o sítio histórico ele é palco de desfile de todas as agremiações da cidade, né? Então, esse processo de criação dos polos, ele teve muito esse olhar. E também trazer o que já tinha
Por exemplo, na Casa da Rabeca, você já tinha um encontro de maracatus. Como é que a gente colocava isso como um polo, né, dentro da programação do Carnaval? Então, isso foi muito conversado e trabalhado na época para que fosse mais divulgado, que a gente trouxesse mais a referência do Carnaval, da tradição dos maracatus. Além disso, a gente tinha um problema, a gente tinha tirado o som mecânico, mas o povo dizia assim, quando não passa nada, como é que a gente fica? Não sei o que e tal. Então, foi quando resolvemos botar as orquestras itinerantes e fixas. Em alguns pontos tinha orquestras, mas eram orquestras contratadas pela prefeitura, que elas respeitavam, na hora que vinha um bloco, elas respeitavam, paravam, né? E orquestras de frevo, né, que tocavam as músicas tradicionais do nosso frevo. E, em outros pontos, você tinha orquestras que andavam na rua e acabavam virando pequenos blocos daqueles foliões, daquelas ruas também, não sei o quê. Você tinha esse investimento para que não ficasse no silêncio a cidade entre um bloco e outro, porque o Carnaval de Olinda tem o seguinte, você tem uma porrada de bloco, mas todos querem sair no mesmo horário, e todos atrasam. E todos se encontram no mesmo horário, que é todo mundo quer sair no final da tarde, de manhã cedo, final da tarde, por causa do sol, né? E aí você não tem orquestra que dê conta, entendeu? Porque a orquestra atrasa no canto, aí não chega no outro. O bloco, se a orquestra chegar no horário, o bloco diz, não, mas não concentrou ainda não, porque não chegou ninguém, está todo mundo atrasado, fica aí um pouquinho. Aí o cara diz, meu, tá hora, eu tenho outra tocada, não sei aonde. Aí disse, não, mas espera aí um pouquinho, porque o pessoal está chegando. É assim, é o Carnaval, né? É você organizar, a prefeitura, eu acho que é o poder público, ele cumpre o papel de organizar o que está todo mundo a fim de desorganizar. Quanto mais desorganizado para o folião, mais incrível fica, mais brincadeira fica, mais alegria tem na rua, né? Mais grande. Então, isso repercute naturalmente. E no Carnaval de Olinda, você tem que ir atrás do Carnaval. Você tem que procurar saber onde é que vai ter o Carnaval, porque o povo faz Carnaval e não lhe avisa, não. Aí você chega lá e não tem banheiro, reclama, não tem banheiro, não fecharam o trânsito. Vocês avisaram que vai sair o bloco? Não, não avisou, não. Então, a gente começou com a campanha também de cadastrar as agremiações, de fazer uma campanha para que as agremiações comunicassem de onde ia sair, que horário ia sair. Lógico que não funcionava essa questão do horário, né? Uma questão só para a gente ter uma orientação, né, Léo? Porque não tinha condições de funcionar. E o percurso que eles iam fazer para que a gente pudesse dar o mínimo de infraestrutura, com limpeza, segurança, controle urbano, essas coisas. E uma questão importante também era a cenografia. Eu acho que quando a gente trata do Carnaval em sítio histórico, a gente tem um ambiente belíssimo, né? Olinda, poxa, Ouro Preto, Carnaval, você vê aquele casario, o pôr do sol ali, aquela beleza dos monumentos, os largos, né? E você não faz uma cenografia que valorize isso. Então, a gente procurava botar nos temas dos carnavais e na cenografia do Carnaval essa valorização, né? Além das campanhas educativas, a valorização e o debate com os moradores, com os comerciantes. Então, esse foi o formato um pouco do Carnaval que nós desenvolvemos. Por fim, eu trouxe aqui 2 matérias, né? Uma de Clóvis Cavalcante, que é daqui da Fundação Joaquim Nabuco, né? Morador de Olinda, brincante, carnavalesco, né? Que ele faz um registro no artigo publicado em 2010, que ele diz assim, que muita coisa melhorou nos festejos de Olinda. Do ponto de vista dos vendedores ambulantes, do Carnaval, que o frevo começa a tomar a cidade toda e é completo na cidade. E, ao final, ele faz uma crítica que eu acho muito pertinente, é uma questão que nós precisamos avançar, que é a questão da publicidade, né? Que é uma pena que a Olinda fique amarela era na época a Skol, né? Que fazia, no ano 2010, foi a Skol que patrocinou, então que fique amarela, que cobre essa beleza realmente que a gente tem da cidade. Ela, às vezes, eu acho que existem medidas. Eu sempre digo, a gente não consegue resolver tudo de uma vez só.
a gente vai avançando, né? Então, nós começamos com essas medidas em 2001 e em 2010 a gente tem esse registro que eu acho muito importante, um artigo de uma pessoa que vive o carnaval, que mora na cidade e tal. E em 2024 a gente tem uma matéria de Catarina Moraes no Jornal do Comércio, que aí aparecem os problemas novamente, né? O Acho é Pouco dá um depoimento, né, dizendo que este foi o pior carnaval do ano, em termos de descontrole urbano. Houve falha para garantir o ordenamento, tinha carro, caminhão de lixo, 11 horas da manhã, no Largo do Amparo. Então, assim, coisas... a entrada o tempo todo de veículos, sem permissão, sem autorização, registro de som mecânico, o abastecimento da cidade sendo feito fora do horário permitido, descontrolado. Então, essa é uma outra matéria que, se vocês quiserem pegar, tem um depoimento também do Cariri, né, falando que, apesar de ter feito reunião com os gestores, não conseguiu. Então, é uma questão que eu trouxe aqui para mostrar que a ameaça ainda existe, né? Nós tivemos um avanço, há o registro desse avanço, e hoje nós temos de novo um registro dessa ameaça, da descaracterização, do dano ao patrimônio, do descontrole na cidade de Olinda. Né? Por fim, eu queria passar um videozinho aqui rápido, só para encerrar aqui mesmo, que é um depoimento de Luciana e de Sérgio Rezende, que era o secretário na época, né, em 2001, que falam sobre os 20 anos da lei, dessa regulamentação. Eu considero que foi um grande desafio e, sem dúvida, um marco, a regulamentação do som eletrônico no Carnaval de Olinda. Em Pernambuco, o verdadeiro carnaval acontece nas ruas. Em Olinda, não basta assistir à folia, é preciso participar. Subir e descer ladeira ao som do frevo, do maracatu, do afoxé e de tantos outros ritmos que tomam a cidade nos dias de momo. Numa cidade com essa característica, garantir que o carnaval de rua seja respeitado e preservado se torna um imperativo e um desafio para a gestão municipal. Foi justamente para garantir a preservação dessa tradição que foi criada a Lei do Carnaval. Implantada em 2001, na primeira gestão de Luciana Santos na Prefeitura de Olinda, a norma que regulamenta, entre outros aspectos, a utilização de som mecânico no sítio histórico durante o Carnaval gerou alguma polêmica. Quase 20 anos depois, viemos a Pernambuco para ouvir os personagens dessa história e entender o impacto da medida para o Carnaval da Marim dos Caetés. E eu vinha com o desfile e em cada ponto da cidade existia focos particulares, que se colocava a caixação para a rua, ou uma charanga, uma bandinha, e ficava brincando ali, brincando, e criava-se o ciclo. Como aquelas pessoas que estavam ali, elas não tinham nenhum compromisso com a cidade, vinham apenas para se divertir, pouco interessava a ela quem vinha, que deixasse de ir ou que passava. Para ela não interessava isso, porque queria se divertir. Hoje, popularmente, chama tirar onda. Quando a agremiação passava, por favor, estavam nem ligando. No som eletrônico, tratava muito a orquestra. Entendeu? Eles não respeitavam a orquestra quando passava. Aí passava na frente de uma casa, tinha um som eletrônico, aquela multidão na frente, e proibia a orquestra passar. Empatava, aí era muita confusão também, havia muita confusão. Porque a movimentação era tão grande ali que eles impediam a passagem dos blocos. Os mais prejudicados eram os blocos adicionais, que chegavam ali e tinham dificuldade. Então, nas vésperas do Carnaval, a Câmara aprovou o projeto de lei da prefeita, limitando, proibindo os sons, os focos secundários de Carnaval, o som eletrônico, assim por diante. E aí as pessoas não acreditavam muito que isso ia para valer, né? No período do Carnaval, é proibido terminantemente que não pode haver focos particulares, para que a fluidez das agremiações possa acontecer. Você imagine, o Bloco da Saudade deixou de desfilar em Olinda porque não consegue mostrar a sua beleza. Você imagina um Bloco Carnaval vir com as meninas fantasiadas, lindas, bonitas, glamorosas,
E glamour não se economiza, se estraga. A gente esbanja no carnaval. E naquele momento, ver suas plumas arrancadas, sua roupa rasgada, banho enlamaçado, manga jogada no povo, é uma esculhambação. Inclusive, eu cheguei, teve um grande meio de comunicação que chegou a botar uma foto minha dizendo uma grande asneira, dizendo assim, prefeito do frevo quer acabar com axé. Aquilo não correspondia à verdade. Primeiro que a música do momento não era o axé, a música do momento era o bonde do Tigrão, era um funk, e ali não era uma questão do gosto musical, até porque eu gosto de funk, eu gosto de rock, eu gosto de samba, eu gosto de várias modalidades de gêneros musicais. Mas ali se tratava de uma gestora que tinha a responsabilidade de fazer valer o que se toca no carnaval, que é isso que é o patrimônio material da humanidade, que é o nosso frevo. O resultado é que no sábado de carnaval, de manhã, eu lembro de estar lá na prefeitura em cima e vendo os mais exaltados e que se sentiam prejudicados pedindo a volta de Jacilda. Sai, Luciana, volta, Jacilda e tal, não sei o quê. Mas gradualmente foi chegando o pessoal, os carnavalescos mesmo, né? Eles foram chegando e abafaram esse movimento. Então, a prefeitura conseguiu manter, conseguiu impor a lei que tinha sido aprovada, e todo mundo, grande parte das pessoas, reconheceu que o carnaval tinha sido melhor e o carnaval estava retornando às suas origens. Se não fosse o projeto da então prefeita Luciana de proibir o som mecânico, eu acho que o Carnaval de Olinda estaria hoje se ultimando, né? Porque tinha aglomeração de pessoas na frente das casas, os blocos quando iam passar, o pessoal não baixava o som, não respeitava o bonequeiro, não respeitava o bloco. Então, se não tivesse tido uma ação naquele momento da prefeitura nesse sentido, hoje o Carnaval de Olinda não seria o que é hoje. Não quer dizer que isso não esteja ameaçado, muito pelo contrário. Se a gente não for vigilante, se não houver uma consciência coletiva da importância disso, como eu sinto e percebo, conheço várias pessoas que têm uma atitude de luta política para defender a cultura da nossa gente, do nosso povo, que até hoje tem muitas ameaças, até porque nós vivemos um tempo de negação da história, de negação da cultura, né, de tudo aquilo que faz parte da alma humana, está em discussão, está em debate. Então, mais do que nunca, esse contraponto que nós fizemos, não é contraponto não, essa decisão política, né, desse exercício de uma gestão pública que é defender a identidade cultural da nossa gente, ela foi uma necessidade, continua sendo, e talvez no momento desse, num governo que nós estamos vendo no Brasil, que desmontou e desmonta todos os mecanismos democráticos de política pública cultural, né, e de negação até de certa maneira, é que a gente vê o quanto é fundamental que essa chama, né, da necessidade da defesa da nossa identidade de nação, da identidade do nosso jeito de ser, ela é fundamental e ela é estratégica. É isso, gente. Esse vídeo é de 2020, tá? Obrigada.